Gente, dispensa a apresentação, mas eu tenho que falar pelo menos o nome dele, é Edson Figueiredo de Abreu. Casa é tua. Testando o som. 1, 2. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Essa casa abençoada, essa casa iluminada por Deus. Uma casa de muito trabalho, de muito amor. Obreiros da vida eterna. Eu escolhi para hoje aqui um tema. Deixa eu voltar aqui. O tema é desmistificando o umbral. Porque eu lembro até hoje a razão que me fez desenvolver essa palestra. Foi logo a seguir do lançamento do filme Nosso Lar. O que aconteceu ali? Muitas pessoas foram assistir o filme, porque quando você lê o livro é uma coisa, a outra é você ver lá o filme, ver as cenas. Então muitas pessoas ficaram impressionadas. E aí eu via pessoas desesperadas, pessoas que eu considerava pessoas normais, pessoas boas, que não tinham razão nenhuma para imaginar que iria para um umbral, achando, ai meu Deus, eu vou para um umbral. Eu falava, mas de onde essa pessoa está tirando essa ideia? Por quê que ela está imaginando que ela, que eu considero uma pessoa normal, uma pessoa, né, que não tem maldade, que não faz coisas, por que ela está se imaginando? E aí foi onde a gente resolveu desenvolver essa palestra para desmistificar essa ideia que existe no meio espírita. Tá certo? Está faltando aí um pouco de estudo, um pouco de conhecimento, um pouco de entendimento, para a gente poder criar uma outra mentalidade e se abstrair dessas ideias. Tá certo? É o que a gente vai tentar passar aqui hoje. Eu combinei com o Nilton o seguinte: eu vou passar muito material aqui, então aqueles que não dormirem vão ganhar um ingresso, uma passagem só de ida lá para o Nosso Lar, tá bom? Com direito a um Airbus. Então, ó, fiquem atentos, tá certo? Que no final, quem não dormir vai ser escolhido aí para ser sorteado. Não sei se vai ser Felizardo ou não, mas... E lá com direito, inclusive, de fazer todo um tour, porque não sei se vocês sabem, mas, segundo informações que estão vindo aí de outros livros, Nosso Lar virou uma megalópolis agora. Antes, quando o André Luiz escreveu o livro, era uma cidadezinha pequenininha, agora virou uma megalópolis, maior que São Paulo. Porque, segundo esse outro livro, livros espíritas, gente, segundo esse outro livro, todo espírita que desencarna quer ir para lá. Eu pergunto para vocês, algum de vocês aqui quer ir para o Nosso Lar? Duvido que alguém queira, né? São coisas que são escritas e que são passadas e que, se as pessoas não usarem o raciocínio, acabam se envolvendo nisso. Tá certo? A minha ideia com essa palestra é tentar desmistificar, tá bom? Bom, vamos começar com o vídeo de um trechinho do filme. Não vai entrar aqui, então eu vou pedir para você colocar para mim, por favor. Eu peguei um trechinho do filme só para a gente dar um início aqui na palestra, tá bom? Vamos acompanhar. Acompanhem comigo aí o trechinho. Vão reparando que já começa com o negócio descendo, né? Vai descendo. Foi como acordar de um longo sonho. E logo descobri que não pertencia mais ao mundo dos vivos.
me deparei com uma surpreendente verdade. A vida é fonte eterna que passa por diversas etapas. Acordei numa dimensão chamada umbral. Uma espécie de purgatório. E minha história estava apenas recomeçando. Perdi toda a noção de tempo e espaço. Sentia dores no corpo e dores na alma. Eu era um joguete de forças que não podia compreender. Todo meu conhecimento seria incapaz de me ajudar naquele momento. O sonho se transformou em pesadelo. Aqui já é uma cena dele mais novo, encarnado, tá? Esse aí é o André Luiz. Um brinde. Aí já ele mais velho, mas no mesmo ambiente. Bom, esse é o filme. Um trechinho só do filme, né? Vamos voltar lá para a palestra, por favor. Quem já leu O Inferno de Dante vai ver que tem toda semelhança, né? Quer dizer, as ideias são auridas conforme você. Então, ali ele apresentou um lugar sombrio, um lugar escuro, um lugar horrível. Acho gozado com trovões, com relâmpagos. Acho gozado que o ser humano tem medo da natureza, né? A falta do conhecimento da ideia faz as pessoas terem receio. Então se cria toda essa... E, na verdade, não é bem assim. Não sei se vocês repararam na fala dele. Sentia dores no corpo e dores na alma. Ora, o espírito não sente dor. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, significa que, na verdade, ele estava vivenciando aí um processo todo dele. Que não necessariamente nós vamos passar por isso. Mas vamos tentar entender então aqui, olha. Vou pular essa parte, que era o vídeo, né? Vamos tentar entender agora o que é umbral e daí para frente discorrer o que a doutrina espírita enxerga sobre isso. A palavra umbral possui 3 sentidos distintos, mas correlatos. O primeiro sentido ele é usado na arquitetura e na construção. O segundo sentido usado na psicofísica, que é uma área da psicologia. E o terceiro sentido é usado no espiritismo do Brasil. Qualquer pessoa que seja espírita fora do Brasil e que não conheça
os livros brasileiros não sabem nem o que é umbral. Tá bom? É isso que a gente precisa ficar claro também. Então vamos lá, olha, umbral, no primeiro sentido, né? Umbral é de etimologia espanhola e é o nome da pedra que se coloca na parte de baixo de uma porta, como demarcação de separação entre dois ambientes. Em português, essa pedra também pode ser chamada de umbreira ou soleira, mas o local onde ela ocupa, ou seja, a passagem entre os dois ambientes, é chamado de umbral. Então, vejam, passei pela porta, eu passei pelo umbral. Ok? Bom. O segundo sentido, não, devido ao primeiro sentido, a palavra umbral foi usada para designar o objeto de estudo da psicofísica, como no estudo do estímulo físico da mudança de intensidade de uma luz para que a alteração seja perceptível para o espectador. Usado nesse contexto, o termo umbral ganha então os sentidos conotativos de penumbra e escuridão. Olha só que interessante. Eu entrei no ambiente e estava uma penumbra. Isso aí é coisa dos antigos, tá? Antigos que falavam isso, né? Estava meio escuro. Então veja, passei pela porta e também passei pelo umbral, porque a porta faz sombra, né? Se você está num ambiente iluminado, você vai para outro, você passa por um processo de sombra. Ele pode ser curto ou não, mas é uma sombra, tá certo? Bom, e o terceiro, correlato aos sentidos anteriores, foi a palavra utilizada para designar na obra Nosso Lar o estado ou lugar transitório por onde, após o desencarne, teoricamente passam as pessoas que se comprometeram em suas vidas na Terra. Pelo trechinho do filme que eu passei, vocês viram que ele tinha uma vida bem agitada, noturna, aquela coisa toda, né? Tá certo? Ele tinha uma vida assim bem... sabe, complicada, porque inclusive teve sífilis e por aí afora, né? Quer dizer, bem desregado e tal. Ok? Então, na realidade, ele se comprometeu com isso. Porém, é um estado ou lugar transitório, é isso que precisa ficar claro. Tá certo? E, teoricamente, vão passar. Também é outra coisa que a gente tem que ter em mente, tá? Bom, aí a gente vai procurar um umbral lá nas obras básicas, tá certo? O termo umbral não é empregado em nenhuma das obras básicas editadas por Allan Kardec, ou seja, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Esses são os livros básicos da doutrina espírita. Eu tenho eles todos lá em PDF, e hoje fica fácil, você põe lá para procurar, põe lá, umbral, manda procurar. Não aparece nenhuma vez essa palavra em nenhum dos livros. Significa que Kardec não estudou isso e os espíritos não falaram sobre isso para ele. Portanto, é algo inerente ao Brasil e inerente ao espírito de André Luiz. É ele quem trouxe isso, tá certo? Bom, se nos livros básicos não se fala de umbral, e dá a entender, né, vamos assim dizer, que o umbral é um lugar de sofrimento, é um purgatório, é um lugar para onde os espíritos vão para ficar lá passando por dificuldades. O que os espíritos falam, então, sobre algo assim? Vamos ver? Começando aqui com o Livro dos Espíritos, na questão 87. Os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço. Há um lugar lá, né, onde os espíritos ficam. Estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços ilimitados. Tendes muitos deles de contínuo ao vosso lado, observando-os e sobre vós atuando sem o perceberdes. Então, o que a gente tem que entender? O mundo espiritual, gente, ele é aqui, inclusive. Não há um lugar específico, não tem aquele negócio de descer para ir lá, entendeu? É a nossa volta, porque ele é paralelo.
É um mundo paralelo ao nosso. Tá certo? A diferença é que nós estamos, materialmente falando, mais físicos e eles estão num estado mais etéreo. Mas se interpõem, às vezes, se sobrepõem. Isso segundo informações aqui, tá certo? A questão 224, ó, o que é a alma no intervalo das encarnações? Espírito errante, que aspira a um novo destino que espera. Errante ali, não é que ele fica errando lá, é errante no sentido de estar sem um destino determinado. Tá certo? Aguardando. Né? Vivenciando sem ter um objetivo. Por quê? Porque está aguardando uma nova encarnação, um novo processo, uma evolução e por aí afora. Tá certo? Questão 225. Ó. A erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? Interessante, né? Não, porquanto há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório. Já o dissemos, o espírito, quando liberto da matéria, se acha em estado normal. Então, o nosso estado normal, gente, não é o físico. Porque nós somos espíritos. O nosso estado normal é fora do corpo. Isso aqui é momentâneo, é uma passagem. Eu diria que é o nosso umbral. Se é uma passagem, né? 230, ó, na erraticidade o espírito progride, vai ficar lá na erraticidade fazendo o quê, né? Pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal, é que põe em prática as ideias que adquiriu. Então, às vezes a gente pergunta assim, mas puxa, se o meu estado normal é o do espírito, por que então eu estou encarnado? Qual é o objetivo? Pôr em prova as suas novas ideias. Você auriu novas ideias lá na erraticidade, falou, olha, eu aprendi determinadas coisas, eu não vou ser mais desse jeito, isso aqui não foi bom para mim, a partir de agora eu sou uma pessoa diferente, por aí afora. Bom, então, amiguinho, vai fazer a prova lá, vai fazer o teste. Aonde que a gente faz o teste? Na Terra. E por que na Terra? É isso que a gente precisa entender, e aí nós vamos ver numa questão mais para frente. Os espíritos estão lá do outro lado, né? ou paralelo aqui na erraticidade, porém, nós vamos ver numa pergunta mais para frente, que eles vão se juntar por afinidade. Então, o que acontece conosco lá do outro lado? A gente fica meio que separados, por afinidade. E aí eu tenho agora uma nova determinação na minha vida, mas está todo mundo ali naquele meio em que eu estou convivendo como espírito, e exatamente igual. Como é que eu sei que essa minha nova determinação a partir de agora vai dar certo se eu só estou convivendo com pessoas que pensam igual? Eu preciso me misturar. Então a gente vem para a Terra e aqui a gente está tudo junto e misturado, entendeu? Que nem se fala no popular. E é aqui que a gente vai, através das nossas atitudes, nossas ações, nossas vontades, nossos desejos, ou seja, o nosso caráter, a forma como a gente se posiciona diante das coisas, experienciar, e se desenvolver mais e colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Isso é a vida. Significa que a gente vai acertar sempre? O que vocês acham? Não, porque a gente vai acertar, vai errar, vai acertar, vai errar, e vai, através do reconhecimento dos erros, se desenvolvendo. Do reconhecimento, tá certo? Bom, são felizes ou infelizes os espíritos errantes? Olha que pergunta interessante. Mais ou menos conforme seus méritos. Sofrem por efeito das paixões cuja essência conservaram. Ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. Olha, essa informação é interessante. Então, eu posso ser feliz porque eu me desmaterializei,
deixei as coisas para trás, ou eu posso me tornar não tão feliz do outro lado. Por quê? Porque eu ainda anseio pelas coisas que deixei. Estou apegado ainda às coisas. Então, isso faz com que eu não me sinta bem lá. Ora, eu preciso me desprender, tá certo? O corpo já não está mais permitindo que o espírito fique com ele. O espírito se desprende. No caso aí, a gente está falando do desencarne, tá certo? Mas se o espírito se desprende, mas a tua mente está focada e voltada para as coisas da terra, você vai ser feliz do outro lado? Não vai. É mais ou menos isso que eles estão dizendo. Tá certo? Na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz e desde então procura os meios de alcançá-lo. Nem sempre, porém, é permitido reencarnar como fora do seu agrado, representando isso para ele uma punição. Então, aí também tem esse detalhe. Às vezes você está lá, você quer reencarnar de uma determinada forma, fala, não. Eu quero ir para a Suíça. Não, você vai para o Brasil mesmo. Entendeu? Sacanagem, né? Já pensou? Bom. Agora vamos partir para a questão 1009, porque agora a gente já vai falar do espírito depois. Assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade, porque aqui está falando já, gente, do estado do espírito depois de desencarnado, se ele está em situação boa ou não. Está certo? Interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai-lhe se uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, não seria a negação da vontade de Deus. Kardec faz a pergunta, escuta, o espírito que erra, ele vai sofrer as consequências disso eternamente? Usa o seu bom senso, meu filho. Será que Deus é justo por momentos de erro você ficar penando a eternidade toda? Aonde? Destruir mesmo a ideia do inferno, tornando-o ridículo e inadmissível as vossas crenças. Como é os vossos corações, o horrendo espetáculo das execuções das fogueiras e da tortura da Idade Média. Quem responde aqui um trechinho é o espírito chamado Lamennais. Ele fala, gente, tira da sua ideia essa ideia de um inferno ou de um lugar onde você vai ficar sofrendo, porque não existe. Está certo? O inferno, com suas fornalhas ardentes e caldeiras a ferver, até pode ser tolerada num século de ferro, porém, no século XIX, não passa de vão fantasma próprio para amedrontar criancinhas. Quem fala isso já é Paulo de Tarso. E olha que ele está falando do século XIX, porque foi quando Kardec escreveu o Livro dos Espíritos. Nós estamos no século XXI. Se lá ele já achava que era história para assustar a criancinha, imagine agora. Está certo? 1012, haverá no universo lugares circunscritos para que as penas e prazeres dos espíritos segundo os seus merecimentos? Então, agora ele perguntou, claro, escuta, tem sim o inferno e tem o céu. É mais ou menos isso. Está certo? As penas e os prazeres são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar fechado existe destinado a uma ou a outra. Ok? Então não tem lá um lugar específico para você ir para o céu, ou um lugar específico para você ir para o céu. Por quê? Porque os espíritos estão por toda a parte. De acordo então com o que vindes de dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como os seres humanos imaginam. São simples alegorias. Por toda parte há espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme também já o dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos.
Lembra que eu falei que aqui, paralelamente falando, as sintonias, então a gente vai mais ou menos se posicionar ali na mesma faixa. Tá certo? Significa que eu tenho que ficar lá? Se eu mudar o meu pensamento, eu mudar minha faixa, eu saio. O que é que me prende, teoricamente, nessas faixas? É alguém me segurando lá, prendendo com um cadeado? Ou é o meu mental? Percebem? Bom. O que se deve entender por uma alma penar? Alma, né? Sofredora. Uma alma errante e sofredora, incerta de seu futuro, e a qual podeis proporcionar o alívio, que muitas vezes solicita vindo comunicar-se convosco. Pode-se assim dizer que trazemos em nós mesmos o nosso inferno e o nosso paraíso. O purgatório, achamo-lo na encarnação, nas vidas corporais ou físicas. Olha que interessante. Por isso que eu falei que o nosso umbral, entre aspas, é agora. Ele não precisa ser depois, porque nós já estamos vivenciando isso. Tá certo? Agora, o que é que eu vou encontrar depois? Aí não depende de outros, depende única e exclusivamente de você. Tá certo? E daquilo que você acredita, é lógico. Agora vamos ver o livro Céu e Inferno. Olha que consideração aqui, ó. Considerando quão grande é o sofrimento de certos espíritos culpados no mundo invisível, principalmente pela impotência de preverem o termo desses sofrimentos, poderia ser dito que se acham no inferno, se tal vocábulo não se implicasse a ideia de um castigo eterno e material. Então, eles fazem uma comparação aqui dizendo o seguinte, olha, a gente considerar que tem pessoas que se sintam culpados lá e que ficam num processo, podemos dizer que até se acham no inferno, mas é por exclusiva vontade deles. Não porque alguém quer, ou porque alguém superior determinou. Percebem? Mercê, porém, da revelação dos Espíritos e dos exemplos que nos oferecem, sabemos que o prazo da expiação está subordinado ao melhoramento do culpado. Então, é aquilo que eu estava falando. Eu estou hoje nessa sintonia, me mantendo aqui. Como é que eu faço para sair disso? Me melhorando. Como é que eu me melhoro? Mudando os meus pensamentos, minha forma de ser, de pensar, de agir, meus desejos, minhas vontades, meus valores. É isso que faz a gente mudar. Tá certo? O Espiritismo não nega, pois, antes confirma a penalidade futura. Porém, destrói o inferno como suas fornalhas e penas irremissíveis. Tá certo? Bom, para entender então, vocês se assustaram com a morte aí? Ficaram assustados? Não, né? Vamos entender o que acontece com a morte? É dolorosa a separação da alma e do corpo? O que vocês acham? Dói para o espírito se separar do corpo? Hã? Não, o corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que o momento da morte. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um prazer para o espírito, que vê chegar o termo do seu exílio. Então, aquele espírito que estava sofrendo uma determinada situação física, ele se sente livre daquilo. Então, para ele, é um prazer. Tá certo? Porque agora ele não carrega com ele dor. Apesar de que o André Luiz falou que ele sentia dor no corpo e dor na alma. Quem é que estava carregando? Era o seu mental. Certo? Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o ser humano deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Olha que coisa linda. O que vai acontecendo? O corpo, na verdade, ele vai envelhecendo e os órgãos vão falecendo, gente. É físico. Mas o espírito não sofre isso, a não ser que você mentalize isso.
que isso seja de extrema importância na tua vida. Aí você carrega isso com você. Mas não há necessidade, se você souber trabalhar o seu espírito e entender que isso é um processo. Como se opera a separação da alma e do corpo? Rotos os laços que a retinham, ela se desprende. O desprendimento é gradual e o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam, não se quebram. Então, vai acontecendo um desenlace aos poucos. Por quê? Porque o nosso corpo ele vai falecendo aos poucos, ele vai falindo. Falecendo não, falindo aos poucos, né, os órgãos. E aí a energia, o fluido vital que a gente chama, né, do corpo, ele vai se diminuindo, aí o espírito vai se desprendendo. Não se quebram os laços. Por isso que há uma teoria de que o suicídio é problema. Por quê? Porque o corpo ainda está em plena vitalidade e a pessoa provoca um falecimento, né, brutal dos órgãos. Então, aquilo que deveria se desprender naturalmente acaba se rompendo. Aí arca-se, então, com as consequências disso, tá certo? Espiritualmente falando. Mas nós não vamos tratar disso aqui hoje, não. Oi. E a morte acidental? Então, boa pergunta. Ele falou assim, mas e na morte acidental? É assim, toda morte acidental, aquela que é brutal, vamos assim dizer, inesperada, todo esse processo de desprendimento, ele vem sendo feito antes. Entende? Todo mundo é assistido no seu desencarne. Não tem ninguém que vai desencarnar sem ter assistência. Então, já está previsto que aquela pessoa vai desencarnar naquele acidente. Pode ver que tem gente que entra num avião que não deveria estar lá, aqueles que perdem a passagem, ficam bravos, inclusive, que perderam. Não é assim que acontece? Essas pessoas, na realidade, elas já estavam sofrendo um processo de desprendimento antes, para que no momento da falência física, já esteja praticamente quase que desprendido. Não sei se eu te respondi. Mas é tão normal isso, que você vai ver que as histórias dessas pessoas, que às vezes semanas antes, dias antes, elas começam a ligar para um, para outro, querem resolver as coisas, querem acertar isso, querem acertar aquilo, outro. O pai do Gustavo Kirten, não sei se você sabe, do tenista, ele ficou 1h30 conversando com o Gustavo Kirten, depois de um treino, falando para ele, para cuidar da mãe, cuidar do filho, do irmão, e ficou lá dando um sermão para ele, 1h30, ele inclusive não entendeu. Quando ele chegou em casa, que ele saiu do treino, que ele chegou em casa, lá chegando ele descobriu que o pai tinha tido um ataque cardíaco lá na quadra. 1h30 ele ficou. Ou seja, de onde vem essa necessidade? Senão que o espírito já está num processo de desprendimento, tá certo? Está respondido, meu amigo? Em uns, é bastante rápido, sendo este momento uma libertação. Em outros, naqueles, sobretudo, cuja vida é toda material e sensual. Aí lembra do André Luiz? O desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses. Então, por que aquela pessoa está sofrendo? Porque ela ainda não se desprendeu. Ela se vê ligada às coisas, ela quer ainda resolver as coisas do dia a dia e por aí afora. Tá certo? Então, naturalmente, que o mental dela vai influenciar. Ok? A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Olha que interessante. Imediatamente não. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. E aí eu pus aqui, entre parênteses, isso aqui é minha, tá? Umbral, passagem, um estado de perturbação. Perturbação, gente, não é perturbação de você ficar, não, é de você estar ainda naquele processo de aceitação, de desligar-se por aí afora, de decisões que você tem que tomar, né?
Eu costumo dizer que a gente tem que se aprender a se gostar e estar de bem consigo, porque a gente vive distraído demais com o mundo e esquece de si. E aí, quando chega um momento como esse, a gente não sabe o que fazer. A gente não está acostumado a estar com a gente não se gosta, não se vê, não se entende. Está tão distraído com as coisas que a gente não se preparou. Está certo? O mínimo que a gente tem que ter é estar de bem consigo, pelo menos. E se gostar, não importa quem nós sejamos. Está certo? E pensar que um dia você vai ter que estar só. E aí? Está preparado para isso? Hã? Oi. Quando a pessoa tem muito medo da morte. E aí a hora chega, é difícil o desprendimento? Então, aí a gente não pode classificar e enquadrar. Ela perguntou o seguinte: quando a pessoa tem muito medo da morte, se é difícil o desprendimento, né? Tudo é uma questão de como entender. E aí eu vou mostrar mais para frente, tá? Eu vou mostrar uma passagem de um livro. É medo de minha mãe. Ela tem medo de deixar a preocupação dela, de deixar os entes queridos. Então, aí a preocupação é aquilo que eu estava falando aqui agora. Ela não tem medo da morte, ela tem medo de deixar as coisas para trás. Só que, na verdade, o que a gente tem que fazer? A gente tem que acreditar em Deus, tem que acreditar na providência divina, saber que nada é por acaso, que as coisas vão acontecer e que as pessoas têm plena habilidade e capacidade de se desenvolver. O problema é quando a gente... desculpa o termo que eu vou usar, pode nem ser o da senhora, tá bom? Me perdoe aqui. Mas, às vezes, a gente é controlador demais das coisas dos outros. E está esquecendo um pouco de si. E Deus provê tudo. Tá certo? Então, esse não deveria ser o nosso receio. Ok? Esta perturbação é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos. Olha que interessante. Tem uma perturbação. Ela é igual para todo mundo? Olha lá, ó. Não, depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase que imediatamente, enquanto que o ser humano carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Então aqui, é a duração, o tempo que vai demorar nessa passagem, o tempo que você vai demorar para passar pelo, de um estado para outro. Nós estamos passando pelo umbral, tá certo? De um estado para outro. Lembra da soleira, da porta e tal? Quanto tempo? De novo, vai depender de cada um. E tem mais, também vai depender do quanto que os familiares ficam segurando. Tá certo? Mas nós vamos ver isso mais para frente. Tudo bem até aí? Agora nós vamos sair fora do espiritismo. Eu trouxe aqui alguns pesquisadores não espíritas, para a gente se abstrair um pouco e ver o que acontece fora. Tá bom? Vamos começar com o Dr. Raymond Moody Jr. Ele é médico americano PhD, especialista na pesquisa de EQM, que é experiências de quase morte. O que acontece com o Dr. Raymond? Ele, mais de 20 anos de pesquisas, com mais de 3.000 pessoas, ele pegava pessoas que entraram em coma, por uma razão qualquer, e que depois voltam do coma. Tá certo? A pessoa entrou em coma porque sofreu um acidente, ou uma falência qualquer do órgão, e depois ela volta do coma e se recupera. O que acontece com aquela pessoa quando ela está em coma? Isso que ele queria saber. Aí ele pesquisou pessoas diferentes, de sexo diferente, idade diferente, crenças religiosas diferentes, razões que levaram as pessoas para o coma também diferentes, tempo que ficou em coma diferente, ou seja, ele criou um grupo bem heterogêneo, para não ter nenhum tipo de influência
que pudesse ser ou religiosa, ou de crenças, ou por aí afora. Tá certo? Bom, sabe qual foi a conclusão dele? Olha aqui. Publicou um livro, Vida Depois da Vida, em 1975. O que é que as pessoas disseram para ele? Que no momento do coma, elas estavam sentindo dor física e tudo. Mas quando eles entraram em coma, acontecia algo inusitado. Elas se viam saindo do corpo, flutuando, viam tudo o que estava acontecendo na sala lá de cirurgia ou de operação, que o área de atendimento lá, inclusive as conversas dos médicos. E aí elas viam um túnel de luz. E elas eram todas, hein, gente? Viam um túnel de luz. Ninguém viu penumbra, ninguém viu umbral. Era um túnel de luz. E elas eram atraídas por aquele túnel. Iam para lá, ali travavam um diálogo, ou com ex-parentes, ou com pessoas que não conheciam, e por uma razão qualquer descobriam que ainda não era o momento e voltavam. Quando voltavam, saíam do coma. O corpo estava sendo mantido por aparelhos. Consequentemente, não havia impulso elétrico no cérebro. Como é que a pessoa pode reter informações se o corpo está parado? O cérebro não está em funcionamento. Isso é que intriga os cientistas, aí, os médicos e tal. Aí constata-se, então, através disso, a possibilidade da existência do espírito. Vocês estão entendendo? Isso no campo médico. Não estamos falando de espíritas aqui, tá bom? Então, aí as pessoas lembravam, além desse fato, eles lembravam de coisas que aconteceram ali no momento da cirurgia, falavam coisas que os médicos estavam dizendo. Isso é que causa estranheza, né, e espanto para os médicos. Bom, mais para frente, ele lança um livro, depois de mais de 5 anos, A Luz que Vem do Além. Em nenhum momento era uma luz negra, tá bom? A luz que vem do além. É crença dele? Não, é a crença de mais de 4.000 pessoas diferentes, com cabeças diferentes, ideias diferentes, conceitos diferentes, crenças diferentes, que diziam a mesma coisa. A luz que vem do além. Aí ele fala aqui, ó, um dos estágios básicos da experiência de quase morte é o encontro com seres de luz. Bom. E aqui ele tem uma outra passagem que eu tirei do livro, ó. Pessoas que tentaram o suicídio não tiveram uma sensação de paz ou harmonia. Elas puderam ver o local para onde iriam caso a morte fosse concluída, além de sentirem um profundo mal-estar pela tentativa de fugir dos problemas pelo suicídio. Pensavam que esses terminariam com a morte, mas estavam provocando um problema ainda maior. Conclusão do médico. Vocês lembram que eu falei que o desprendimento é gradual, mas no suicídio há um rompimento brusco? Consequentemente, vai se arcar com as consequências disso, tá certo? Você está rompendo algo que deveria ser, mas é tema para outra palestra, então vamos só entender aqui. Doutora Ellen Wambach, doutorado em Psicologia Clínica em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Pesquisou mais de 1.400 pessoas em 20 anos de trabalhos através de TVP, que é Terapia de Vidas Passadas, uma média de 4.000 vidas diferentes. O doutor Raymond Moody Jr. pegava pessoas que entraram em coma e saíam do coma. Ela não, ela hipnotizava as pessoas e levava para vidas anteriores. Ok? É um outro tipo de abordagem. Tá certo? 24.000 vidas diferentes ela pesquisou, fazendo as mesmas perguntas para todos. Perguntas interessantíssimas. O livro dela é fantástico, esse livro aqui, ó. Recordando Vidas Passadas. Mas vocês querem ver o que mais interessante ela descobriu? Isso aqui, ó. 90% dos pesquisados informaram que as mortes foram experiências agradáveis, enquanto que o nascimento constitui momentos de desventura e tensão.
Ah, olha, que coisa interessante. Morrer não era ruim. Por quê? Porque as pessoas estavam deixando um estado de dor ou alguma coisa e indo para um estado de bem-estar. Agora, você está bem lá, ou está ambientado, e aí você tem que voltar para uma incógnita, uma nova vida, um novo corpo, vai esquecer tudo, vai ter que... Isso causa mais, segundo ela aqui, segundo os pacientes dela, tá certo? Isso causava mais problemas do que o desenlace. Olha que interessante. Dr. Joel Whitton, médico MD, PhD, professor de psiquiatria da Universidade Médica de Toronto, no Canadá. O que tem de interessante no Dr. Joel? Bom, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Mais de 20 anos de pesquisas também, com 3.000 pessoas. E o que tem de interessante? Ele não tinha dificuldade nenhuma em acreditar na vida anterior, tá? Na reencarnação. Porque ele já tinha visto trabalhos fantásticos da doutora Ellen, da Edith Fiore e de outros, né? O que ele queria, nas suas pesquisas, entender? O que a alma ficava fazendo entre uma vida e outra? Ou seja, os espíritos não falaram que tem a erraticidade? O que a alma fica fazendo na erraticidade? Ele não é espírita, ele é um médico canadense. E ele queria entender. Então, toda a pesquisa dele foi focada nisso, tá bom, gente? Ele não estava querendo saber como é que era a vida anterior da pessoa, não. Ele queria saber o que ela fazia entre uma vida e a outra. Aí ele publicou este livro aqui, ó. Olha lá, não queria provar a reencarnação, mas saber o que o espírito faz entre uma vida e outra. E publicou este livro aqui, ó. Vida, transição, vida. Sabe a conclusão que ele chegou? Que, dependendo do seu mental, da forma como você acredita nas coisas, da forma como você se vê do outro lado, é o que vai acontecer com a maioria. Então, tem gente que vai ser julgada, tem gente que vai sofrer, tem gente que não vai, tem gente que vai estar bem, tem gente que vai estar vendo nada, porque não está vendo nada mesmo, porque não acredita no nada. Ou seja, o mental, as crenças influenciam no futuro. Tudo bem até aí? Vamos ver alguns testemunhos. Se a gente pegar o livro Céu e Inferno, gente, do Allan Kardec, lá na segunda parte tem exemplos, tá? Primeiro começa com o capítulo 1, o passamento. Então aqui ele descreve todo o despreendimento de um espírito. O passamento aí é, na verdade, o desencarne, tá bom? Eu aconselho que vocês deem uma boa lidinha naquilo ali, que vocês vão gostar. Depois, ele pega espíritos felizes. Ele entrevistou 18 espíritos em estado felizes, lá do outro lado. 6 espíritos em condições medianas. 10 espíritos sofredores. 9 suicidas. Olha que interessante. Inclusive, infelizmente, a doutrina espírita brasileira, ela se cria nos modismos. E depois do André Luiz, começou a vir uma série de outras coisas. Então, hoje, por exemplo, criaram o Vale do Suicida, baseado na história lá do Camilo Castelo Branco. É a história dele. Assim como a história do André Luiz, é a história dele. Aí, catolicamente falando, arrumaram até um cargo para Maria, mãe de Jesus, porque ela, mãe do chefe, precisa ter um cargo. Então, ela cuida do Vale dos Suicidas. Ideia católica, que não tem nada a ver com doutrina espírita. E que a gente precisa se abstrair. Kardec entrevistou 9 ali, nenhum deles fala de Vale do Suicida. Tá certo? Criminosos arrependidos, olha, entrevistou 5. Espíritos endurecidos, ele entrevistou 5 também. E, finalmente, ó, expiações terrestres, 14. Aqui é interessante, porque ele pegou espíritos, ele invocou, por exemplo,
tem lá um menino, Marcel, o menino do quarto número 8, ou no quarto número 4, agora não me lembro. Mas esse menino era um menino que sofria num hospital abandonado, lá a família largou ele lá, e ele sofria de uma degeneração, uma doença degenerativa que ia atrofiando os seus nervos, né? E era uma dor lacinante, e ele sofria aquilo com uma passividade, com uma, sabe, uma tranquilidade, que o Kardec falou, puxa, eu preciso entrevistar esse espírito, preciso saber o que é que ele aprontou numa vida anterior, porque a gente pensa assim, tá certo? O que é que ele aprontou antes para ter que passar por uma provação dessa? Não é assim que a gente pensa? Pois é, vocês vão ficar decepcionados. Kardec chamou ele, entrevistou e perguntou, mas escuta, o que é que você, né, teoricamente, o que você fez? Ele falou, nada. Eu decidi vir desta forma para ter um novo aprendizado, uma nova capacidade de entender as coisas. Ah, é? É. Por que tem que ser, sabe, lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente, sofreu. Não, foi escolha dele. O Espírito escolheu. Pronto. Decepcionante, né, para todo mundo, porque a gente quer ver a coisa tipo da Atena, né? A gente quer ver o... Não. Então, o que eu estou aconselhando vocês, gente? Deem uma lidinha. Vejam a situação de cada um desses espíritos, aí vocês vão ver que interessante. Os livros do Kardec têm material que vocês não têm ideia, tá? Vamos ver alguns testemunhos tirados do livro Vida, Transição, Vida, do médico, lembra? Do Dr. Joel Whitton. Eu peguei uns trechinhos do livro, tá? Vejo esplêndidos palácios e belíssimos jardins. Olha que interessante a visão que esse estava tendo, né? Estou rodeado de formas abstratas, de todos os tamanhos, algumas oblongas, algumas cilíndricas. Bom, esse aqui deve ter fumado um baseado antes de desencarnar, né? No mínimo. Para estar vendo essas formas todas, né? Fumou um baseadão e, né? Paisagens, sempre paisagens e ondas quebrando-se nas praias. Olha a visão que esse estava tendo. Estou caminhando sobre o nada infinito, nenhum chão, nenhum teto, nenhum solo, nenhum céu, ou seja, né? Acredita no nada, está vendo? Nada. Tudo é extremamente belo, não há coisas materiais, e, no entanto, tudo está ali, igrejas, escolas, bibliotecas e áreas de lazer. Não tenho a consciência de estar num lugar específico, as imagens aparecem para mim como vindas do nada. Cada um desse aqui é um testemunho, tá bom? Que eu tirei. Eu estava consciente de ter um pé em ambos os mundos. Do lugar favorável que estava, podia ver a vegetação e a atmosfera da terra. Mas na outra direção havia muito mais luz e o ar estava rarefeito. Bom. Com meu guia, ó, esse aqui já encontrou o guia. Não tem gente que acredita que vai estar com... Né? Com o meu guia, comecei a caminhar em direção àquele outro mundo. Era tranquilo, brando e pacífico. Todos os prédios que eram de cor branca se aninhavam sob planícies baixas. Havia uma luminosidade muito especial em torno dos prédios. Esse aí acreditava que ia ter alguém que o guiasse, certo? E ele encontrou. Meu guia, ó, outro. Meu guia pegou-me pelo braço e levou-me para uma sala onde aqui ele achava que ia ser julgado. Não tem gente que acredita que vai passar pelo julgamento? Olha o trabalho que a gente dá lá no plano espiritual. Eles tiveram que criar uma atmosfera, um ambiente para julgar, entre aspas, a pessoa. Senão ela não ia ficar feliz. Entenderam? Olha lá, Meguio pegou-me pelo braço e levou-me para uma sala onde os juízes estavam sentados ao redor de uma mesa retangular. Todos estavam vestidos com roupas brancas e bem soltas. Percebi suas idades e quão sábio eram. Na companhia deles me senti muito infantil. Olha o trabalhão.
Estou ajoelhada, carregando uma grande cruz sobre meu ombro direito. Toda a minha alma está convulsa de dor, tristeza, remorso, culpa, luto. Olha o estado desta pessoa. O que é que faz ela estar assim? É alguém querendo julgá-la? Se não é ela mesma se julgando, né? Não consigo levantar o olhar para os três por pura vergonha. Os três aí é porque ela está diante do juiz também, tá? No entanto, sinto-me inteiramente envolta por um calor radiante de raios azuis e paz. Uma paz que não me é dado para escrutar. Aí ela fala outras coisas. Olha o estado. Então ela estava carregando um sofrimento, dor, culpa, remorso, e se colocou diante dos juízes. E eles olharam para ela, né? Filho, pelo amor de Deus, né? O que você está fazendo com você? Pergunto para vocês, vocês viram alguém até agora passar pelo umbral? Viram? Pois é. Só o fato de estar ali diante dos... outra, tá? Só o fato de estar ali diante dos juízes me dava medo. Mas logo percebi que não precisava ter medo, eles irradiavam uma espécie de carinho benevolente, e meu medo se dissipou. Cada um desses aqui é um testemunho, tá bom, gente? Vamos ver agora incoerências de André Luiz, para a gente poder encerrar? Vamos lá. Lá no nosso lar, no capítulo 12, o umbral. O umbral é região de profundo interesse para quem esteja na terra. Concentra-se aí tudo que não tem finalidade para a vida superior. Então, teoricamente, umbral, tudo que não tem finalidade para a vida superior, se concentra ali. Tá certo? Bom, almas irresolutas e ignorantes que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Quer dizer, então, que todos nós aqui, alguém aqui é perverso demais? Tem alguém perverso demais aqui? Eu acredito que não. Tem alguém nobre suficientemente para ir para planos mais elevados? Talvez tenha alguns. O Newton, por exemplo, tá certo? Seu José, por exemplo, né? Então significa que nós todos aqui vamos para um umbral. Na cabeça do André Luiz, tá bom? Porque eu não me vejo assim. E desejaria que vocês também não se vissem assim. Tá certo? Habitam o umbral aos companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Lá vivem, agrupam-se os revoltados de toda espécie. Aí até posso, de repente, concordar. Se a gente for agrupar todo mundo que é revoltado, que está, pode até se juntar ali num ambiente, mas não significa que é um ambiente circunscrito só voltado para isso. É porque, por afinidade, eles se mantêm ali. Tá certo? Bom. Vejam essa questão aqui, da jovem desencarnada, ainda no nosso lar. Sua neta não vem à mesa para as refeições? Aqui começa um problema. Corpo espiritual não tem órgãos. Como é que eu vou me alimentar? Mas pode ser fluídico. Tá bom, aí é um campo para discussão, tá certo? Mas isso começa a gerar uma série de problemas. Porque o espírito não tem órgãos, o espírito não tem sexo, tá certo? O corpo espiritual é um corpo sutil. Ele só mantém o formato do corpo físico. Mas vamos lá, Sua neta não vem à mesa para as refeições? Perguntei, ensaiando palestra mais íntima. Por enquanto, alimenta-se a sós, esclareceu a dona Laura. Ela continua nervosa, abatida. A menina tinha desencarnado, tá certo? Bom, aqui não trazemos à mesa qualquer pessoa perturbada ou desgostosa. A neurastenia e a inquietação emitem fluidos pesados e venenosos que se misturam automaticamente às substâncias alimentares. Ela estava querendo dizer que a substância alimentar deles lá era influenciada pela vibração negativa. Porém, olha que interessante, minha neta demorou-se no umbral 15 dias.
em forte sonolência, assistida por nós. Deveria ingressar nos pavilhões hospitalares, mas veio submeter-se aos meus cuidados diretos. Então, olha a informação. A menina desencarnou, e ela, como ela estava meio sem aceitar as coisas, ela ficou sonolenta. E por 15 dias ficou nesse estado. Aí eles a recolheram. Ela sofreu aquelas coisas todas que nós vimos lá no filme? O que vocês acham? Viu trovão, raio, gente sofrendo ou chicoteando? Viu alguma coisa assim? Não. E está no próprio livro. Agora vamos ver outro livro dele, ó, Os Mensageiros. Os que Dormem, é o livro 2 dele, tá? Este é o nosso aparelho de sinalização luminosa. Estamos no centro dos pavilhões, aqui se recolhem irmãos ainda adormecidos. Temos aqui presentemente quase 2.000. 2.000 espíritos que, segundo ele, estavam lá adormecidos. Por quê? Porque acreditavam que depois de desencarnados iam dormir o sono eterno e aguardar o julgamento. Isso é umbral? Eu pergunto para vocês. Sim, André, este sono é verdadeiramente a avançada imagem da morte. Aqui permanecem com a bênção do abrigo alguns milhões dos nossos irmãos que ainda dormem, mesmo após o desenlace. Olha o trabalho que a gente dá. São criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador, e aos que acreditaram convictamente na morte, como sendo nada, o fim de tudo, o sono eterno. Pavor da morte. Opa! Vamos ver? Mas a pobrezinha, 6 horas que está dominada por terrível pavor. Qual que é a situação aqui? Eles vão em socorro de uma moça que está... Ela já tinha desencarnado e ela está lá no necrotério. O corpo dela está lá. E o espírito dentro do corpo. Assustado. Já tinha feito o desligamento, mas ele estava lá, porque ela não queria aceitar a morte. Sabe por quê? Porque a primeira pessoa que ela viu foi o noivo, que já tinha morrido antes. Aí ela se assustou e se segurou lá. Então, teoricamente, eles vieram ajudar. Tá certo? Ministrou, aí o que eles fizeram? Segundo o André Luiz, né, eles se adensaram para ela poder vê-los de branco. Ela falou: ai, doutor, ainda bem que o senhor chegou, estou aqui nesse hospital, estou tendo alucinações, você imagina que eu vi meu noivo que já morreu, ele me ajuda. Aí eles acalmam ela, dão um passe nela, para ela dormir, certo? Olha lá, ó. Ministrou-lhe o passe reconfortador e a jovem dormiu quase imediatamente. Aniceto retirou-a dos despojos com o zelo amoroso de um pai e, chamando o noivo reconhecido, entregou-a carinhosamente. Então, eles adormeceram a moça, retiraram do corpo e entregaram para o noivo. E aí vem uma cena linda, que as moças casaidoras vão ficar assim, inuviadas, né? Olha lá que lindo, ó. O rapaz, então, agradeceu com lágrimas de júbilo e viu retirar-se de semblante iluminado, utilizando a volitação a carregar consigo o fardo suave do seu amor. Não é uma cena linda de filme? Ela saiu com ela volitando. Esse foi o umbral da moça. Agora, sabe o que vai acontecer, segundo ele, com ela lá? O moço vai ter que deixar ela e vai ter que se afastar. Até que caia a ficha. Ele não pode chegar perto dela até ela entender que ela já deixou o mundo físico. Isso segundo descrições aqui. Gostaram da cena de filme? Linda, né? Desencarnação de Fernando, e aqui é uma das maiores incoerências no meu ponto de ver. Tá? Vamos lá, ó. Por favor, nobre amigo, ajude-nos a retirar meu pobre filho do corpo esgotado. Qual é a situação aqui? A mãe do rapaz, já desencarnada, chama a equipe para ajudar. Lembra que eu falei que todo desencarne tem uma assistência? O que acontece? Esse moço, ele vivia uma vida desregrada também. Tá certo? Imantado aí com espíritos
né, do nível dele. Ele não merecia, teoricamente, esse tipo de assistência, mas foi solicitado ali pela mãe e eles vieram ajudar. Qual foi a cena que eles encontraram? Ele já quase desligado, mas ainda se segurando, por quê? Porque os familiares, aí é interessante, os familiares, ai, puxa, o que vai ser de nós? E agora? Ele está indo, mas que ano, tão cedo, e não sei o quê. Então, eles estavam criando um elo para segurá-lo. E ele, por sua vez, não ia porque os familiares endereçavam a ele esse tipo de energia. Então, o que eles fizeram? Aí eles falam assim, nota-se de fato grandes lacunas na expressão mental do moribundo. Vê-se que atravessou a vida humana obedecendo mais ao instinto do que à razão. Contudo, vamos ajudá-lo a libertar-se dos laços mais fortes. O que eles fazem? Eles dão um passe magnético no físico da pessoa, ele dá aquela recuperada, ele, né, acorda assim, o pessoal relaxa, fala, opa, melhorou. Relaxa, tá, uma já sai do quarto, vai fazer o chá, o outro vai e abre a janela. Nesse momento que abriu a janela, o André Luiz ficou assustado, porque viu 3 espíritos escurinhos, vamos assim dizer, do lado de fora, esperando o amigo. Olha que interessante, espíritos, vamos assim dizer, esperando o amigo. Aí, distraído, quando a família se distraiu, eles vão lá e terminam de fazer o desenlace. Tá certo? Olha que interessante, hein? Precisou cortar os vínculos, né, que a família estava tendo para terminar de fazer o desenlace. Aí sabe o que aconteceu com o rapaz? Seguiu a mãe, iluminadíssima, o que vocês acham? Não, seguiu com os companheiros. Foi para um umbral? Não, seguiu com os companheiros. Ué. Na vida, cada um cultiva as afeições que prefere. Fernando estimava os companheiros desregados. Não estranhe, pois, que tenham vindo esperá-lo na volta à existência real. Aí, para mim isso é uma incoerência. Agora aqui, a incoerência também maior, ao meu modo de ver. O livro E a Vida Continua. No prefácio, o Espírito Emmanuel informa que os personagens citados são reais, cujos nomes foram naturalmente modificados. Então, eles estão dizendo que é uma história real. A história é centrada em 2 personagens, Evelina e Ernesto, que vêm se conhecerem, né, ainda na vida física, quando se preparavam para uma intervenção cirúrgica, devido a uma doença hepática, comum a ambos, e que os leva, né, ao óbito. Se encontram já na espiritualidade, mas ainda sem se darem conta de que já não possuem o corpo carnal, e aos poucos vão tomando ciência de sua verdadeira situação. Então, olha lá, a história começa assim, os 2 se conhecem no hospital, ponto. Eles não se conheciam, se conhecem lá. Ambos vão passar por uma cirurgia semelhante, e ambos desencarnam em virtude da cirurgia. Quando eles acordam, depois da cirurgia, eles se veem num outro tipo de hospital. Até eles falam, puxa, mudaram a gente de hospital, e não sei o quê. Bom, até eles entenderem que já tinham desencarnado. Tudo bem? Bom. Depois de totalmente reequilibrados, o casal passa a frequentar palestras educativas e a prestar socorro a outros espíritos mais necessitados. Bom, eles se ambientaram e agora eles passam a ajudar outros. Evelina reencontra um antigo namorado que ela acreditava ter se matado por amor, mas descobre que este, na verdade, fora assassinado pelo seu esposo, Caio. O rapaz revoltado encontra-se em total desequilíbrio e ela tenta ajudá-lo. Aqui é que vem o pior, ó. Já o Ernesto também passa por duras provações e confessa ter matado um homem durante a sua estada na Terra. Então vejam, o Ernesto, que na cabeça dele era um assassino, foi para o umbral. Para onde foi o Ernesto? Socorrido no hospital. E ele, na cabeça dele, era um assassino. Pergunto para vocês, é ou não é uma incoerência? Ou o resultado, de novo, de posicionamentos mentais de cada um de nós?
Concluindo, tá? Não se esqueçam de não dormir, porque vai ter o sorteio, hein? Tá certo? Concluindo. Questão 257 do Livro dos Espíritos. Ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. Isso é importante. O corpo físico é instrumento da dor. Se não é sua causa primária, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. Quem sente dor é o físico. Quem sente a percepção é a alma. A lembrança que a alma conserva disso pode ser de muito sofrimento, mas não pode provocar ação física. De fato, nem o frio, nem o calor podem desorganizar os tecidos da alma. Ela não pode congelar-se, nem queimar-se. Ou seja, a alma não sente nada. Os sofrimentos físicos que a alma experimentou, não deixarão nenhuma lembrança dolorosa, não restará nenhuma impressão desagradável, porque afetou apenas o corpo e não o espírito. Ficará feliz por estar livre delas, e a calma de sua consciência o livrará de todo sofrimento moral. Interrogamos milhares de espíritos que, quando na Terra, haviam pertencido a todas as classes e posições sociais. Nós os estudamos em todos os períodos de sua vida espírita, desde o instante que deixaram o corpo. Nós os seguimos passo a passo na vida após a morte, para observar as mudanças que se operavam neles, tanto nas ideias quanto nas sensações. Vejam, Kardec fez um trabalho, gente, exaustivo de pesquisa. Tá certo? Acompanhando, né? Para e passo. E sob esse aspecto, os homens mais simples foram os que nos forneceram matéria de estudo mais preciosos, porque notamos sempre que os sofrimentos estão relacionados à conduta que tiveram na vida corpórea, da qual sofrem as consequências. E que essa nova existência é fonte de uma felicidade indescritível para aqueles que seguiram o bom caminho. Simples, né? Deduz-se daí então que aqueles que sofrem é por seu próprio merecimento e só podem queixar-se de si mesmos, tanto neste mundo quanto no outro. Olha que interessante. Não dá para queixar do outro, porque eu estou sofrendo por causa de fulano. É você com você, tanto aqui quanto depois. Então vamos lá, agora já sou eu aqui que escrevi, tá bom? O dito umbral deve ser considerado apenas como uma passagem de um plano existencial para o outro e uma certa perturbação no desenlace do espírito. O tempo de permanência dependerá de você mesmo, da forma como você se aceita, seus vícios, suas crenças, seu grau de culpabilidade, como vive sua vida, seus valores e apegos, e também como você encara a morte. É isso, não mais do que isso. Vícios. Ora, um espírito que carrega consigo vícios, ele vai satisfazer seus vícios no plano espiritual? Aonde que tem a substância que ele é viciada? Tem lá? Está aqui. Ele vai se desprender? Ou ele vai ficar por aqui? É uma questão de usar o bom senso, tá certo? Apegos, né? A bens. Por isso que Jesus falava, olha, cuidado com as coisas que você acumula, porque aonde tiver teu tesouro, vai estar teu coração. Tá certo? E aí eu encerro com essa resposta aqui da questão 941 do Livro dos Espíritos. Ao justo nenhum temor inspira a morte, porque com a fé tem ele a certeza do futuro. A esperança o fará contar com uma vida melhor, e a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que no mundo para onde terá de ir,
nenhum ser encontrará cujo olhar venha a temer. Ponto. A morte não é o apagamento da luz, é o ato de dispensar a lâmpada, porque o dia já raiou. É uma conclusão, inclusive, do que o doutor Raymond Moody fala, né? A luz que vem do além. A morte não é apagar a luz, é dispensar a lâmpada. A lâmpada é o corpo. Por quê? Porque o dia raiou. Essa frase é do Rabindranath Tagore. E eu encerro aqui, tá bom? E assim, gente, por isso que eu digo, ó, umbral, eu tô fora. Tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. Visite minha página lá no Facebook ou no YouTube. Procurem lá por Edson Figueiredo. Muito obrigado. Que espetáculo, né? Eu falo, o melhor palestrante que vem aqui. O mais didático, sempre baseado nas obras de Kardec. Mas vocês viram que é interessante? Não somos obrigados a acreditar em tudo. Nós temos que usar a fé raciocinada em tudo. Nós estamos falando de um espírito de luz como André Luiz, mas é um espírito como a gente. Não é porque morreu que fala a verdade sempre ou que interpreta a verdade da sua forma como sendo a correta. A gente tem mania de encontrar ídolos, principalmente depois que morre, né? Ayrton Senna, sabe? E a mesma coisa são com os espíritos que estão na parte espiritual, que mandam notícias de lá, mas é a forma como eles interpretam a vida além da vida, ou a vida além da morte, não é? Eu sempre pensei assim, eu disse a todo mundo que me conhece a vida toda, eu não vou para o inferno, porque o inferno não existe. Eu não vou para o umbral, porque o umbral não existe. Tudo é criação mental, nós criamos. Você quer ir para o umbral, você vai. Da mesma forma que você quer encontrar um céu, você também vai encontrar, porque é tudo criação mental. Nós criamos realidade. Nós criamos a nossa realidade. Não é verdade? Você vê como é que é encarar a morte, como fim. Não existe, gente, é o fim de um ciclo. Não temos que ter medo nem da morte e muito menos do morrer, que são coisas diferentes. Uma coisa é falar, eu morro de medo de morrer. Outra coisa, eu morro de medo da morte. O momento do morrer pode trazer um certo medo, mas vocês veem que não são só os espíritas. A ciência mostra que não tem isso de dor, de sofrimento, não tem. Não tem. Vida é processo. E a vida continua. A vida não acaba aqui. Como ela é um processo, não temos que ter medo. Tudo continua. E continua paralelamente à vida que estamos levando hoje. A física quântica hoje fala em 11 dimensões ao mesmo tempo. Vivemos presente, passado e futuro juntos, simultaneamente. Difícil entender isso, não é? Mas é a realidade. Eu concordo com tudo que o Edson trouxe para a gente. Nós já conversamos muito a respeito disso. Nós temos que desmistificar muita coisa que a doutrina espírita bota para que a gente engula. Não temos que engolir absolutamente nada. O primeiro foi Kardec que disse, o dia que a ciência provar o contrário do que está escrito nas minhas obras, fiquem com a ciência, não com o que está escrito. Portanto, nós temos sim que questionar tudo. Temos que questionar. Eu acho ótimo, porque grande parte do que está escrito nas obras de André Luiz não é só com relação ao umbral, não. Na área médica tem muita coisa que não dá para concordar. Inclusive no grande livro, talvez o maior de todos, Evolução em Dois Mundos. Está cheio de coisa que vai contra o que a área médica propõe, não é verdade? E então a gente tem, sim, temos que estudar. Está lá no Evangelho, amai-vos e instruí-vos. Nós temos que estudar, temos que discutir e não temos que, igual vaquinha de presépio, ficar assim, ó, concordando com tudo. Eu estou fora também do umbral, estou fora desta
concordância obrigatória com tudo que é bonito. Quer ver como é que é? É igual, todo mundo odiava, porque acabou o programa do Jô Soares. Mas era chique dizer, eu assisto o Jô. Não é assim? É a mesma coisa alguns livros da doutrina. É que é chique dizer que ama isso, ama aquilo. Sabe? Veja, refeição na pátria espiritual. Tem uns autores que estão falando até agora em sexo na pátria espiritual, em gestação na pátria espiritual. A gente tem que tomar muito cuidado. E são lá de Minas também, né? Parece que tem um povo que gosta de ganhar dinheiro com livro, então vai escrevendo, vai escrevendo. Nós temos que tomar muito cuidado com muita obra de gente boa que gostou de ganhar dinheiro às custas da doutrina. Temos que tomar muito cuidado, mas muito, porque vira verdade. Um repete, o outro repete, o outro repete, acaba virando uma verdade que não é saudável para a gente. Não é mesmo? Não é ou não? Não é verdade? Então, Edson, mais uma vez, obrigado. Eu amo esse homem, acho ele espetacular. Eu e a Rafa temos ele como, com certeza, o melhor palestrante que vem aqui na casa. E eu vou dizer isso sempre. Não tem didática melhor do que a dele para explicar para a gente de um jeito tão simples, como ele colocou. Foi um passeio, além de ser um passeio pelas obras de Kardec e de André Luiz, um passeio pela vida, até chegarmos na morte, que nada mais é do que uma consequência da vida. Nada mais é. É apenas, como ele disse, uma passagem. E vamos, então, neste momento, fechar os olhos, elevar o pensamento até Jesus. Uma viagem ao longo de nós mesmos. E nesta viagem, vamos lembrar de agradecer pela vida a todos os grandes avatares, profetas, líderes religiosos que por aqui passaram. Vamos primeiro agradecer pelos 10 mandamentos, pela Torá, pelas tábuas sagradas da lei, a Moisés. A Moisés. Que na Páscoa comemoramos agora a liberdade, a libertação do povo que saiu do Egito. Vamos também agradecer a todos os filósofos da antiguidade. A Sócrates, a Platão, a Aristóteles, a Hipócrates, pai da medicina. Vamos agradecer por tudo que nos trouxe através do sofrimento humano. Ao grande Siddhartha Gautama, o Buda, em especial ao Buda da compaixão, e a ele, ao Buda da medicina. Queremos agradecer pelos ensinamentos, através do Alcorão Sagrado, ao meu querido Maomé, conhecido como o profeta Muhammad, o profeta número 1 do Islã. Mas queremos agradecer a ela, a Santa Igreja Católica, pois foi ela que permitiu chegar até nós, 2000 anos depois, os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. E assim, reverenciamos a Francisco de Assis, a Santo Agostinho, ao querido Dom Bosco, o primeiro santo da Igreja a reconhecer a interreligiosidade. Queremos agradecer a São João Paulo II e a elas o exemplo do amor ao próximo. A Madre Teresa, lá de Calcutá, e a nossa mentora querida, razão de nossa casa existir, lá da Bahia, agora na pátria espiritual, nos indica o que é correto, nos mostra o que é trabalhar ao próximo, a nossa irmãzinha querida, irmã Dulce. Queremos agradecer ao professor Rivail, conhecido como Allan Kardec, por esta doutrina que nos enriquece e nos conforta e que nos ensina que fora da caridade não há salvação. E ao grande médium de Jesus, o maior dos brasileiros, lá de Pedro Leopoldo, de Uberaba, das Minas Gerais, o nosso querido Chico Xavier.
E, por fim, gratidão eterna ao médico dos médicos e ao médico de almas, Lucas, o Lucano, que, de acordo com alguns autores, reencarnou aqui no Brasil, Ceará, pátria do Evangelho, como doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. E a ele e a sua equipe, que nós confiamos, os trabalhos de cura, os trabalhos de autocura desta manhã abençoada. Vamos recebendo da pátria espiritual esta cascata de luz que nos cobre e que cobre a nossa casa. Muita luz, luz de todas as cores, de todas as frequências, específicas para cada um de nós, para a cura dos males do corpo, da mente e da alma. Vamos sentindo esta luz lentamente, penetrando pelo chakra coronário, no alto de nossas cabeças, limpando a nossa tela mental contra todos os maus pensamentos. Luz que reequilibra o chakra frontal, higieniza o laríngeo, nos humaniza no cardíaco, que equilibra o gástrico, esplênico, e que completa de ectoplasma o básico, o genésico, e que acende de uma só vez os 88.000 chakras de nosso corpo espiritual, chakras menores, mas que nos tornam agora luzes, como o Mestre Jesus disse. Nós somos luzes. Vamos sentindo a autocura, porque nós podemos, com força, coragem, fé, nos curarmos. Esta energia caminhando por artérias, veias, linfáticos, chegando a 100 trilhões de células do corpo físico, nutrindo uma a uma. São receptores de membrana trabalhando, organelas citoplasmáticas como uma grande orquestra, as mitocôndrias produzindo e armazenando energia. É o núcleo celular se dividindo de uma forma fisiológica, típica, harmônica, livre, evitando o crescimento de nódulos, cistos, tumores, de câncer, de metástases. Nós podemos nos curar. O Mestre disse: vós podeis fazer tudo o que faço, e muito mais. Mas também nos cobrava: vá, meu filho, vá que tua fé te curou, mas, por favor, não peques mais. E assim, em sinal de agradecimento por este processo de cura, de autocura, vamos juntos agradecer a Mestre Jesus. Através do hino de amor que ele nos ensinou e que nós, como crianças mimadas, teimamos em não pôr em prática. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. graças a Deus, que nosso Mestre nos ilumine, nos oriente e nos abençoe em mais um dia de... Graças a Deus, vamos trabalhar.